Como eu amo esta igreja. Para que vocês saibam meu nome, alguns já sabem, meu nome é Paulo, e hoje falaremos do tema o domínio de Cristo sobre política e sociedade, o triunfo de Jesus sobre seus inimigos. E para que a gente possa ler a palavra do Senhor, leremos em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 13 a 17. Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Que diz: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, obrigado, Jesus, pelo teu amor por nós, Senhor. Estamos chegando próximos ao período da Páscoa, Pai, e lembramos do teu sacrifício naquela cruz, Pai. O Senhor nos amou, Pai. O Senhor nos enxergou. A tua graça, Senhor Deus, nos alcançou, Pai. Louvamos o teu nome, Pai. Exalta-te nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Jesus está sob ataques. Jesus está sob ataques e o evangelista, pode sentar. E o evangelista Marcos está ciente disso. A proposta do evangelho de Marcos é apresentar um rei soberano. Jesus é o nosso rei soberano. Marcos também quer destacar os milagres de Jesus. Não há outro livro da Bíblia que destaque tantos milagres como o evangelista Marcos destaca. Quando a gente para ler o Evangelho de Marcos, a gente é inundado por diversas histórias miraculosas. Marcos não se cansa. Capítulo após capítulo, Marcos está nos mostrando milagres de Jesus. É maravilhoso, é apaixonante. Mas também Marcos não nos poupa dos desafios que Jesus enfrentou aqui. Jesus está sob ataques. E cada vez que as histórias de milagres são contadas, histórias de desafios, de ataques, também são descritas. O fato é que desde o seu nascimento, o reino das trevas intenta contra a vida do Mestre. Vocês lembram que Jesus, ao nascer, passou por uma quase chacina de bebês ordenada pelo rei Herodes, a ponto de seu pai e sua mãe ter que fugir para o Egito. Jesus também foi tentado no deserto e conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Satanás estava nervoso com a vida de Jesus e buscava tentá-lo e derrotá-lo ali naquela tentação. Logo depois que Jesus foi batizado, Jesus passou a ser provado. Jesus lidou com muitas provações. E não é diferente aqui. Vivemos sob ataques malignos. O inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, a fim de nos tragar. Este mundo, amados irmãos, eu não sei se vocês perceberam, é tenebroso. Tenebroso. Ensinados pelas Escrituras, somos orientados a orar e a vigiar e a vestir todos os dias a armadura espiritual. O crente consciente e o crente sábio não se levanta da sua cama sem antes vestir a armadura espiritual. É impossível viver neste mundo com o peito descoberto ao léu, ao vento, sob o risco de ser atacado, ser atingido por dardos flamejantes de Satanás. A Bíblia nos orienta a usarmos a armadura espiritual, para que assim estejamos protegidos contra as ciladas satânicas. Então, como viveremos diante de tão duras batalhas? Amados irmãos, o único jeito de viver esta vida e não ser em nenhum momento atacado é não existindo.
enquanto existirmos e vivermos aqui, seremos atacados. Que afirmação dura! Seremos atacados. Cristo derrotou a morte e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo sobre todas as adversidades e triunfando sobre todos os inimigos de Deus. E você também precisa entender que você era esse inimigo de Deus também. E ele triunfou também sobre nós. É por isso que está escrito: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. 1 Pedro 3, 22. E é sobre isso que se trata os versículos que exporemos hoje. Este é o tema deste sermão: o domínio de Cristo sobre política e sociedade, o triunfo de Jesus sobre seus inimigos. E quais inimigos se apresentam aqui diante de nós neste texto? Jesus Cristo triunfa sobre o falso evangelho. Do versículo 12, no versículo 13, está escrito: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Jesus está sob ataques. Observemos no começo dessa passagem como homens de diferentes opiniões religiosas podem unir-se em sua oposição a Cristo. A verdade é que a estranha união entre esses dois grupos demonstra que nada mais une pessoas do que um inimigo em comum. A gente aprendeu isso também vendo novelas, né? Novelas brasileiras. Como que a união entre pessoas estranhas e diferentes se dá com um inimigo em comum, não é verdade? Os herodianos, percebam, eram amantes da terra, amantes da vida, pessoas dedicadas aos esportes, à literatura, à filosofia, faziam do helenismo a sua religião. Os herodianos eram pessoas mundanas, libertárias, pessoas que gostavam de viver ao seu bel prazer, faziam do helenismo a sua própria religião. Já os fariseus eram uma seita religiosa. Eles nasceram muito tempo antes de Cristo. Eles pregavam a pureza religiosa, a crença na providência, o destino e o conceito da ressurreição dos mortos. Com o passar do tempo, o termo fariseu tornou-se pejorativo, mas nem sempre foi assim. Amados irmãos, se você existisse, vivesse nos tempos de Jesus, será que você seria considerado um fariseu? Será que você seria considerado um herodiano? Bom, para que a gente tenha uma ideia de quem eram os fariseus e para que a gente perceba que eles possuem muito mais pontos em comuns do que aquilo que imaginamos, listei 6 características para que a gente possa analisar o nosso coração. A primeira: se você acredita em alguma combinação entre destino e livre-arbítrio. A segunda: se você acredita na ressurreição dos mortos e no julgamento final. A terceira: se você valoriza as suas tradições, mas também reconhece que elas devem ser reinterpretadas à luz de novas circunstâncias sociais. Quarto: se você deseja tornar mais fácil e mais significativa para o povo as suas próprias tradições e você deseja debater sobre como fazer isso. O quinto: se você se preocupa com o multiculturalismo e deseja manter a sua identidade como grupo, apesar das pressões por assimilação. Sexto, por fim, se você se sentaria à mesa com Jesus. Se você assinalou 4, 5 ou 6 opções dessas, certamente você seria um fariseu, ou pelo menos se assemelharia aos fariseus. Os fariseus não eram pessoas reconhecidamente hipócritas, como reconhecemos hoje. Os fariseus pertenciam a uma elite judaica, pregavam a pureza, eram extremamente conservadores. E olha que estranha união, mundanos com conservadores. Pessoas mais liberais com pessoas mais fundamentalistas. Que união sinistra para provocar a Jesus.
A crítica de Jesus aos fariseus não era somente por causa do seu legalismo ou hipocrisia, amados irmãos, mas também porque eles manipulavam a lei, a Torá, para estruturar autoridade e poder em benefício de si mesmos. Havia manipulação da lei, para que eles pudessem exercer autoridade sobre as massas. Parece que algo está acontecendo hoje, e parece que estamos vivendo tempos parecidos como os de Jesus, não é verdade? Entretanto, quando surgiu entre esses dois grupos um poderoso mestre que atacava as paixões controladoras, não poupando nem os conservadores e nem os mundanos, nós o vemos unir-se em torno de uma causa comum. A causa comum, a causa antiga: calar a boca de Jesus. Mundanos e conservadores ainda se unem para calar a boca de Jesus. Sempre aconteceu assim. Desde os primórdios da humanidade, podemos perceber a mesma coisa acontecendo, assim como a serpente que tentou enganar Eva. E vocês lembram aquilo que a serpente disse a Eva? A serpente questionou: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? Não foi assim que Deus disse. Mas esse falso evangelho, ele precisa invocar a verdade e misturá-la com a mentira. Esse é o segredo de um falso evangelho. Ele sempre está trazendo uma verdade clara, uma verdade concreta. Todos nós cremos que aquela é a verdade, mas também manipula as massas, colocando elementos mentirosos, elementos satânicos. Então, um falso religioso pode falar que Jesus Cristo é o Salvador, mas para alcançar a salvação, você precisa ofertar tudo que você tem, dar altos dízimos, dar tudo de dinheiro para aquela religião, para aquela sociedade, porque se você não tiver nenhum esforço, você não será aceito por Deus. E comumente nós ouvimos as seguintes frases: você precisa se dedicar mais a Jesus, mas leia-se, você precisa se dedicar mais a mim. Vocês precisam trabalhar mais para o reino de Deus, mas leia-se, você precisa trabalhar mais para a minha estrutura de igreja. A verdade está sempre manipulada, transformada, misturada com a mentira. Os inimigos do puro evangelho de Jesus Cristo costumam misturar a verdade de Deus com mentiras satânicas. Os falsos religiosos deste mundo intentam amordaçar a boca de Jesus no culto e colocar palavras em seus lábios das quais ele nunca disse. É forte isso. Existem diversos religiosos neste momento que estão falando o que Jesus disse, mas Jesus nunca disse aquilo. Eles não só tentam amordaçar a boca do mestre, mas também colocam palavras na boca dele. Deus disse isso, Deus disse aquilo. Será, amados irmãos, será que realmente disse? Frequentemente substituem o lugar do evangelho pela pregação da lei, a firmeza da palavra de Deus por bajulações, o lugar de Jesus por Moisés, a graça de Cristo pela moralidade humana. Precisamos aprender com Jesus a discernir entre os mundanos e falsos religiosos. Pensarmos na possibilidade que há muita gente no mundo colocando na boca de Deus o que ele nunca disse. Precisamos, sobretudo, a reconhecer a voz do nosso amado Salvador. E a gente aprende a reconhecer a voz do nosso amado Salvador passando tempo com o nosso amado Salvador. E quando a igreja está firmada na palavra, está mergulhada na palavra de Deus, quando ela passa a viver uma vida de intencionalidade no estudo da palavra de Deus, quando os cristãos possuem uma vida diária de oração, esses cristãos não serão pegos pelos falsos religiosos. A verdade é que o povo de Deus perece por falta de conhecimento.
Enquanto isso, os falsos religiosos continuam a tentar calar a boca do nosso Senhor. Que o Senhor continue a nos alertar, a abrir os nossos olhos, a abrir os nossos ouvidos, para que a gente perceba que Jesus Cristo ainda fala conosco, e fala conosco através da sua santa palavra. Que a gente possua um espírito de discernimento para investigar se aquilo provém de Deus ou não provém. Sabe, eu não sei se você já foi vítima de falsas palavras de Deus. Eu já fui. Cada absurdo que eu já ouvi. Mas graças a Deus que Ele nos poupa e nos alerta que aquelas são palavras falsas, palavras que Ele nunca disse. Então a gente pode abandonar essa desconfiança daquilo que é a palavra de Deus. Porque se a gente tem uma vida de oração e leitura da palavra, a gente estará cada vez mais forte, cada vez mais protegidos, porque conhecemos o nosso Deus, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que Deus não se contradiz. Bom, Jesus ainda lutará com os seus inimigos. E o próximo inimigo que Jesus lutará são os inimigos políticos. E Cristo triunfa sobre os governantes deste mundo. No versículo 14 diz: chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? No versículo 14, amados irmãos, eles se dirigem a Jesus como mestre. Mestre. Foi assim que discípulos se dirigiram a Jesus. Percebam que os inimigos de Deus usam da bajulação e da adulação para alcançar e conquistar o carinho de Jesus naquele momento. Tudo não se passava de elogios de verdadeiros lobos em peles de cordeiro, para enganar Jesus. Eles disseram: sabemos que você é verdadeiro. Vejam como os falsos religiosos trabalham. E também disse: mas tudo era uma mentira. Jesus era verdadeiro, de fato, mas eles não acreditaram nisso. Eles disseram isso, mas não quiseram dizer: a estrada para o inferno é cheia de bajulações. Cheíssima de bajulações. É por isso que falsas igrejas buscam a simpatia do povo, bajular o seu ego, inflar o seu ego e não confrontá-lo com a palavra de Deus é uma estratégia que dá certo e tem dado certo por séculos e séculos. Apesar de chamarem Jesus de bom mestre, os herodianos e fariseus não tratavam Jesus como mestre, nem tampouco queriam ser alunos de Jesus. Percebam a similaridade. Desde o capítulo 12, versículo 14, 19 e 32, Jesus é chamado de mestre, e em cada uma Jesus demonstra sua autoridade, que vem do seu Pai, o próprio Deus. Por intermédio de uma contrapergunta, Jesus se livrou, dizendo: o batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus os silenciou. Por isso, mais do que nunca, eles estavam determinados a matá-lo. Agora, eles tinham medo da multidão. E se no início eles queriam acusar Jesus, caluniar Jesus, xingar Jesus, agora adotam um novo método, o de bajular Jesus. Primeiro tentam atacá-lo. Mas como a palavra de Deus o silencia, agora passam a adulá-lo, porque assim é possível conquistar a simpatia e o carinho do público. Após a bajulação, os adversários de Cristo perguntaram-lhe: é lícito pagar tributo a César ou não? Percebam bem, a armadilha foi criada. Mestre, tu és homem verdadeiro, é lícito ou não pagar tributo a César? A armadilha está diante de nós. Devemos ou não devemos pagar? Amados irmãos, o imposto mencionado é uma taxa imperial. A quantia necessária para satisfazer o imposto é uma taxa de 1 denário,
que era um salário diário de um trabalhador. Nesse denário havia o rosto de César. César que havia cunhado aquelas moedas. César não só era dono daquelas moedas, mas ele era dono da casa da moeda da época. Todas as coisas deveriam voltar para César, porque César era o dono do dinheiro. Então, a pergunta está diante de Jesus, porque se Jesus diz que sim, devem pagar impostos para Roma, assim ele sinalizaria que Israel estava submisso a César. Mas se Jesus dissesse, não devemos pagar impostos a Roma, os herodianos ouviriam aquilo e iriam levá-lo a Pilatos a fim de ser morto. Percebam que, de um lado ou de outro, Jesus estaria em maus lençóis. Mas a resposta de Jesus é magistral, porque Jesus conhece os corações. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre os seus inimigos também. Então Jesus, sabendo que aquela moeda que carregava a imagem de Tibério César, e estava escrito assim em latim, Tibério César Divi Augusti, filho Augustus, que significa Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E o verso ainda trazia uma imagem da mãe de César, a Lívia. E a inscrição Pontifex Maximus, sumo sacerdote. A questão dos fariseus herodianos tem, obviamente, a intenção de pôr perigo à missão de Jesus. Se o nosso Senhor tivesse respondido sim, como eu disse, os fariseus o teriam acusado diante dos sacerdotes. Se ele tivesse dito não, os herodianos teriam acusá-lo diante de Pilatos. Não era uma pergunta honesta, porque o imposto eleitoral de César era a lei da terra. Mas Deuteronômio 17, 14 a 15, ordena a Israel que não faça um rei estrangeiro sobre eles. Qualquer resposta que Jesus desse o colocaria do lado errado da lei. Na verdade, a armadilha foi bem planejada. Uma armadilha tão bem planejada que suspeitamos que a serpente antiga estava por trás daqueles homens. O próprio diabo estava provando Jesus, estava tentando Jesus mais uma vez. De todas as questões que deixaram os crentes perplexos, nenhuma tem se mostrado tão intricada como a questão dos limites do Estado e os limites da igreja. Quais são as reivindicações de César? E quais são as reivindicações de Deus? Onde terminam os direitos da igreja e onde começam os direitos do Estado? Quais são as legítimas demandas civis e quais são as legítimas demandas religiosas? Vemos tempos parecidos como os de antigamente. A todo tempo e a todo momento estamos definindo marcos, limites. Quais são os limites da igreja? Quais são os limites do Estado? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que não havia Estado como a gente tem hoje naquela época. Então, pensar em um Estado como acontece hoje seria um pensamento anacrônico, ou seja, um pensamento moderno aplicado ao passado. Israel vivia sob uma opressão, sob uma ditadura, não havia Estado de Israel ainda. Israel vivia debaixo do jugo de Roma. Então, quais eram os limites de César? E quais eram os limites da igreja? A igreja perde a sua credibilidade quando usa o seu púlpito para fazer política. E esses homens, sabendo disso, eles tentam misturar teologia com política. Quais são o que eu devo dar a César e o que eu devo dar a Deus? Política, teologia. Política, teologia. Quando a igreja se associa ao poder e se casa com o palácio, a igreja se corrompe. Perde sua autoridade, legitimidade e voz profética. Não é de hoje que a igreja se deixa dividir por política. Não é de hoje. Rompendo a comunhão por conta da paixão ensandecida, por quem não deu a sua vida na cruz por ela. Quantos irmãos brigados, divididos diante da atual política? Uma atual política que apartou e afastou
muitos irmãos das nossas igrejas. Não é de hoje que isso acontece. Isso não significa que a igreja nunca possa falar de realidades sociais, econômicas e políticas, porque a Bíblia, amados irmãos, frequentemente o faz, frequentemente fala sobre isso. Mas os cristãos não podem permitir que a igreja seja totalmente identificada com partidos políticos partidários. A igreja não pode fechar com nenhum partido político, ela não pode tomar nenhuma posição partidária, sob pena de comprar todo o pacote, sobretudo coisas e práticas que não são biblicamente verdadeiras. Um púlpito no qual a política partidária esteja mais presente do que Cristo, não verá conversões. Não verá conversões. Quando substituímos o púlpito por um palanque político, não podemos esperar que a graça de Deus será derramada sobre o seu povo. Os cristãos devem pensar como Deus os salvou. E ele fez isso não tomando o poder. Percebam que Jesus poderia acabar com todas as coisas naquele momento. O imposto era sim algo injusto. Jesus sabia disso. Oprimia o povo. Mas Jesus não fez somente uma justiça humana, uma justiça terrena. Mas Jesus sabia que o povo não precisava, primeiramente, de justiça humana, mas precisava de perdão e graça sobre seus corações. Por isso, Jesus não se aliou e não comprou essa briga. Devemos pensar como Jesus nos salvou. Como Jesus nos salvou? Não como uma espada, mas com prego em suas mãos. Jesus não veio para ser um anarquista, mas para servir, para amar, perdoar e derramar graça sobre o seu povo. A igreja de Jesus precisa continuar sendo a igreja de Jesus. Precisamos nos arrepender de nossos pecados e pedir a Deus que toda paixão política que tiraniza os nossos corações, que nos roubaram da presença dos nossos irmãos, seja extirpada dos mais profundos lugares dos nossos corações. Porque se a gente não se arrepender dos nossos pecados, e se a gente não se arrepender diante dos nossos irmãos, quebraremos alguns mandamentos, como amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. A gente precisa se arrepender, irmãos. Arrepender daquilo que a política dividiu. Lembremos que aquilo que a política dividiu, Jesus Cristo uniu. Por causa do seu sangue precioso, por causa do teu sacrifício naquela cruz, por causa dos teus sofrimentos naquela cruz, Jesus uniu o seu povo e constituiu uma família, a família de Deus. É por isso que nós, irmãos, não podemos ser separados dos nossos irmãos que pensam diferentes. É possível, e aqui digo ousadamente, é possível irmãos da esquerda continuarem sendo nossos irmãos. É possível irmãos da direita continuarem a ser nossos irmãos. É possível por causa do sangue de Jesus Cristo que nos une de uma vez por todas. E se Jesus Cristo nos fez um com Ele, devemos viver como um num Pai. Mas por fim, Cristo triunfa também sobre os ídolos deste mundo. No versículo 15, está escrito: mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. O dinheiro sempre exerceu um grande poder sobre os corações humanos. João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Mas, a bem da verdade, eu acredito que o coração é uma fábrica de ídolos, sim. Mas também é uma fábrica de ídolos do dinheiro. Como o dinheiro nos rouba? Bom, lá em Tiago vai dizer que o amor ao dinheiro, a paixão ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos
os males. O dinheiro está diante de nós, às vezes nos separando de nós e de Cristo Jesus. Percebam que Jesus, ao passar sobre esta terra, ele somente indicou um outro Deus. E chamou este outro Deus, um Deus falso, um Deus que não era verdadeiro, de Mamon. Jesus nos alertou, é impossível servir a dois senhores. Ou você servirá a Mamon e desagradará a Deus, ou você servirá a Deus e desagradará Mamon. É impossível servir a dois senhores. E o dinheiro tem sido o ídolo da nossa época, o ídolo da humanidade, o ídolo da história. Jesus Cristo triunfa também sobre os ídolos de nossos corações. Jesus, demonstrando sua admirável sabedoria, deu a resposta aos adversários. As lisonjeiras palavras dos inimigos de Jesus não enganaram. Jesus percebeu-lhes a hipocrisia. Os olhos daquele que tudo vê perceberam que diante de si estavam vasos de barro, cobertos de escórias de prata. Ele não foi enganado, como muitos de seu povo, por uma linguagem brilhante e por belos discursos. Eu já vi muitas pessoas usarem esse texto bíblico, dê a César o que é de César, para justificarem a exploração do Estado, a exploração de um sistema econômico sobre o povo. Mas Jesus não deve ser visto assim. O repúdio à moeda romana era tamanho que alguns judeus consideravam portá-la como idolatria. Só o fato de ter uma moeda no bolso os acusavam de idolatria. Percebam a genialidade de Jesus, que disse: vocês possuem um denário aí? Era vergonhoso um judeu ter uma moeda com a imagem de César. Então eles, para provarem Jesus, sacam de seus bolsos a imagem de César. Percebam a sabedoria de Jesus neste embate. A marca era o único modo pelo qual a posse poderia ser reconhecida. Na estrutura do Império Romano, isso era aplicado a todos os bens. Todas as pessoas tinham suas próprias marcas, tais como um selo, estampa ou um sinal pintado. A face de César nessa moeda era mais que uma decoração ou marca de honra. Significava que todo o dinheiro em circulação no Império pertencia a César. E sempre que o imperador morria, a imagem mudava. César era o proprietário exclusivo. Jesus então teve uma resposta muito simples. Se é de César o dinheiro, dai, pois, a César. Muito sábio. Se o que você carrega em seu bolso não é meu, nem tampouco é teu, devolva aquilo que é do outro. Porque se olharmos para o dinheiro, amados irmãos, e entendermos e compreendermos que o dinheiro é nosso, somente nosso, estaremos usurpando coisas. O dinheiro não é teu. Todo o dinheiro que cai na sua conta bancária, todo o dinheiro que está no seu bolso, ele possui um dono. Jesus é dono da sua vida. Ele é dono do seu dinheiro. Ele é dono do seu coração. Portanto, tudo que é dele, que seja devolvido a ele, para a glória de Deus. Com essa resposta, Jesus não diz que impostos são legais. Ele não aconselha a obediência divina aos romanos. Ele apenas mostra as evidências. Mas o que realmente pertence a César? O excelente exemplo usado por Jesus torna isso óbvio. Qualquer coisa que tiver a sua marca, senão é roubo. Senão é roubo. Tudo que carrega a marca de César deve ser devolvida a César. Tudo que carrega a marca deste mundo deve ser devolvida ao mundo. É por isso que quando falecemos e nos colocam naquele caixão, não carregamos nada em nossas mãos. Tudo que é de Deus volta para Deus, e tudo que é de César ficará com César. Mas o homem foi criado à imagem de Deus. Se por um lado a moeda pertencia a César, e o rosto de César indicava que César era o dono da moeda, por outro, nós carregamos a imagem de Deus em nós.
significando que nós não pertencemos a César, mas nós pertencemos a Deus. Como está escrito em Gênesis 3:1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amados irmãos, não é o pecado que está na essência da humanidade. A gente pensa que o pecado é o que nos é comum um ao outro. Mas o pecado não está na essência da humanidade. O pecado nos corrompeu. Ele nos violou. Ele está extra. O que nos une uns aos outros e aquilo que nos é comum uns aos outros não é o pecado, mas a imagem de Deus. Todos foram feitos à imagem de Deus. Mesmo que estes todos, alguns deles tenham caído. Mesmo os homens pecadores, os homens caídos, ainda assim carregam a imagem de Deus. Uma imagem corrompida, uma imagem que deve ser restaurada, mas uma imagem de Deus, a imagem de Jesus. O que nos assemelha uns aos outros é a imagem de Jesus em nós. A imagem, e precisamos incluir em nossas cabeças pelo menos dois aspectos. A imagem de Deus como tal é um aspecto imperdível do homem, sendo uma parte de sua essência e existência, algo que o homem não pode perder sem cessar de ser homem. 2, a imagem de Deus, contudo, deve também ser entendida como aquela semelhança a Deus, que foi pervertida quando o homem caiu em pecado, está sendo restaurada e renovada no processo da santificação. Esta pregação não é sobre a separação entre igreja e Estado. Esta pregação trata-se da supremacia de Deus sobre todas as coisas. César se importava o suficiente com as suas coisas para colocar nelas as suas imagens. Deus se importa o suficientemente com você para colocar a sua própria imagem em você. Portanto, você não está jogado ao léu. E o que isto nos implica é que, amados irmãos, como vencer uma vida de guerra, de batalhas, diante de inimigos que se mostram tão poderosos? Relembrar que nós carregamos a imagem de Deus em nós e, portanto, não estamos jogados ao léu, jogados ao vento, somos propriedade exclusiva do Santo dos Santos, o Criador, o Todo-Poderoso. Amém. Carregamos a imagem de Deus em nós. Deus se importou o suficiente com as suas coisas para colocar sua imagem nelas. E por fim, tem um desenho que eu amo. E vocês sabem, eu sou um papai novo, papai fresco. E tem um desenho que eu sou apaixonado, que é o Toy Story 2. Não sei se vocês já viram Toy Story 2. Alguém já viu Toy Story 2 aqui? Boa. Olha, muitas pessoas. E no Toy Story 2 acontece um fato inusitado que fala muito ao meu coração. Bom, essas ilustrações me lembram muito o reverendo Alexandre. Ele sempre tem ilustrações boas como essas. E quando eu vi o Toy Story 2 e vi essa história, eu lembrei dessa passagem. Woody, o boneco cowboy, é capturado, é sequestrado por um colecionador de brinquedos. Quem viu vai lembrar dessa história. Então Woody, que era um brinquedo raro e valioso, está agora na fábrica, na área, no laboratório de ciências do reformador. Aquele que reformaria a cara do Woody. E então, percebe-se que o braço do Woody, agora não lembro se esquerdo ou direito, está caído, está descosturado. E o rosto de Woody está cheio de marcas. Cheio de marcas. Então o reformador, a fim de reformar o rosto do boneco e vendê-lo com um preço maior, decide reformá-lo. Então costura o braço do Woody, reforma o seu rosto, passa um pincel sobre as suas partes plásticas e passa um pincel sobre o nome do Andy, o dono do Woody, que está embaixo da sola da sua bota. Essa cena
ela é muito categórica e nos diz muito. Porque o mundo sabe de quem nós somos. Os inimigos de Deus sabem de quem nós somos. E a intenção do mundo é camuflar, é nos reformar, é tirar essas marcas de Cristo em nós. Amados irmãos, muitos carregam as marcas e não são marcas bonitas, não são marcas tão legais. Muitas pessoas estão como o boneco Woody, com o braço caído, com alguns arranhões. Eu imagino que você não esteja aqui sem marcas. Eu imagino que você carrega feridas, marcas e cicatrizes em seus corações. Mas se a gente parar para pensar bem, nós perceberemos que tudo isso cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. É como se Jesus colocasse suas próprias mãos em nós e nos colocasse, enchessem de marcas dele em nós. As marcas que carregamos são as marcas de Jesus. E isso prova que Jesus tem prazer em nós, porque assim como o Andy tinha prazer em brincar com o Woody e deixou o Woody cheio de marcas, Deus tem prazer em colocar suas marcas em nós, em colocar sua mão em nós, mas sobretudo, o mais importante, Deus, o nosso Criador, colocou o seu próprio nome em nós. O mundo intenta em nos reformar, em nos embelezar, mas eu prefiro ficar feinho com Jesus do que bonito com o diabo. É melhor carregarmos as marcas de Jesus em nós do que ficarmos reformados diante do mundo. Sabe por quê? São as marcas de Cristo em nós que apontam para quem Jesus é. São as marcas de Cristo em nós que revelam quem Cristo é e apontam o caminho para o Salvador. Ao olharem para as nossas marcas, o mundo não vê apenas cicatrizes e feridas. O mundo enxerga Jesus Cristo em nós. Em nós. Por isso Deus colocou a sua marca em nós, a sua imagem e semelhança. E talvez você não entenda o que Deus vê em você. O que ninguém vê, porque todo dia, todos os dias, Deus insiste em lhe amar. Talvez você não entenda isso, mas eu quero dizer, Deus vê a Cristo. Deus vê Cristo em você. E é por isso que Ele te ama. Deus vê Cristo em você. Cristo em você. Cristo em você. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Você quer ver Jesus? Olhe para o seu irmão. Você quer ver Jesus? Olhe para Jesus. Você quer ver o seu irmão? Olhe para Cristo. Ele colocou a sua imagem em nós. É por isso que Deus nos ama tanto. Ao olhar para nós, pobres pecadores, Ele olha a face da imagem de Jesus Cristo em nós. A primícia de todas as coisas. Há uma oração patriciana que eu gosto muito, que diz assim: Cristo em mim, Cristo quando eu me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de todo aquele que fala de mim, Cristo em cada olho que me vê, Cristo em cada ouvido que me ouve, Cristo comigo, Cristo em mim, Cristo em mim. Cristo em mim, Cristo em nós. Muitos são os males que têm surgido na igreja de Jesus Cristo. Muitos são os males que nos avassalam. Muitos são os males. Mas eu não quero que você saia daqui sem a certeza que você é vencedor, porque Cristo Jesus triunfa sobre os seus inimigos. Cristo Jesus pagou um alto preço, um preço de sangue para lhe salvar, para que a graça fosse derramada sobre a sua vida, para que o seu nome fosse exaltado. Cristo se esvaziou da sua divindade e habitou entre nós. Cristo esteve aqui e por você ele foi acusado.
Por você, ele foi traído. Foi por causa de você que Jesus Cristo foi abandonado. Foi por causa de você que Jesus Cristo foi abandonado até mesmo por Deus na hora derradeira. Mas por você, ele ressuscitou. Jesus Cristo venceu todas as coisas e viveu um abandono por completo naquela cruz, para que nunca mais, jamais nos sintamos abandonados de novo. Vamos orar. Pai Santo, Deus, com a graça e o amor constrangedores que nos alcançou, que se derramou sobre nós, Pai. O Deus que colocou a sua própria imagem e semelhança em nós, que colocou a sua assinatura na criação. Deus, seja louvado e entronizado pelos séculos dos séculos. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe a quem servimos. O Senhor sabe a quem tememos, Pai. Se falsos religiosos, se políticos, se há ídolos, Pai, o Senhor conhece os nossos corações. Por isso, extirpa de nós a idolatria, extirpa de nós esse medo que atrasa e impede o teu povo de comunicar, de evangelizar pelo mundo, Pai. Nós somos tomados pelo medo, enquanto o medo ele é soberano sobre nossas vidas, a igreja permanece intacta, parada, sem avançar para a evangelização. Tira de nós o medo, tira de nós a angústia, tira de nós a idolatria, Senhor Deus, que todos os nossos ídolos sejam quebrados agora, em nome de Jesus, Pai. Queremos lembrar que somos a Tua imagem e semelhança, Pai, e por isso queremos representá-lo, refleti-lo. Queremos viver uma vida que condiza com isto. Nós somos a Tua imagem e semelhança. Aviva-nos, Pai, guia-nos, Pai, leva-nos, Senhor Deus, a lugares que outras pessoas não foram. Coloca, Senhor Deus, em nossas palavras, nossa boca, Pai, a Tua palavra, Pai, que aprendamos a reconhecer o falso evangelho, Pai, que aprendamos a não temer o Estado, Senhor Deus, e todas as suas maldades, Pai, que a gente permaneça em fé, em confiança, que Tu és o Rei dos Reis, o soberano sobre todas as coisas, e até mesmo os seus inimigos são usados por Ti, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Ajuda-nos, Deus, a compreender que Tu reinas, Pai, que o Senhor reina sobre nossas vidas, e o Teu reinar extirpa todos e qualquer ídolo de nossos corações, Pai. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com o Teu amor, Pai. Faça-nos lembrar que o sacrifício de Cristo na cruz nos trouxe perdão, nos trouxe graça e nos trouxe o próprio Jesus conosco. Jesus em nós, Jesus em nós. Seja bem-vindo, Pai. Exalta-te e glorifica-te através de nós, em nome de Jesus. Amém.